a gente tem muitos parâmetros, né, de comparação para tipos de lentes, tipos de armações, principalmente o tipo de preço, né? Sim. Mas o consumidor final, ele vem basicamente buscando, você falou do orçamento, né? Sim. Ele vem ali com orçamentos, ele vem com cheio de preocupação se ele vai conseguir pagar. Geralmente o preço anda muito junto com o consumidor, com a gente quase não, porque a gente enxerga o valor no que você está fazendo. Mas geralmente o paciente que chega, o cliente que chega com um orçamento na mão, eu tenho esse, eu tenho aquele outro. Geralmente eu construí uma frase que quando ele fala assim, mas você não tem uma lente mais barata, ou você não consegue fazer melhor esse preço, geralmente eu devolvo a pergunta para ele. Por que você quer o pior? Você merece mesmo o pior? Você acha que é ruim? Você gosta de comprar coisa ruim que não dura? É um senso de merecimento meio baixo, né? Então, assim, ó, você batalha tanto nem pro seu salário e tudo. E eu sei que você talvez não esteja com condição de comprar a mais top de todas, mas eu vou te dizer, compre o melhor que tu pode. Sim. Não queira o mais barato. Quando você fala isso para um vendedor que não tem um intelecto de um caráter bom, o que é que ele faz? Ele vê o que cabe no teu bolso e coloca a pior lente para o markup ser melhor. Sim. Isso a gente consegue perceber, né? Você percebe no mau caráter isso, né? E como eu sempre disse, o nosso podcast foi sempre para falar a verdade. Às vezes a minha verdade pode não ser a sua verdade, mas, né? Eu costumo ver dessa forma. Muitas vezes o cliente lá, eu queria uma lente bem baratinha para ver se eu me acostumo. Pô, parceiro, se tu acostumar com a bem baratinha, você é o campeão. Às vezes tu chega lá com mais 3, com uma adição de 275, teu campo de visão é extremamente restrito e tu quer uma lentezinha de 200 pila, que a outra ótica lá da esquina falou que é a top. Parceiro, não vai nessa vibe, né? Sim. Tu acaba assim, aí você entra, aí você cria aquele paciente que vai falar pro vizinho que não acostumou com óculos. O paciente frustrado. Entendeu? Ele vai, aí você cria frustração. Prejudicar, vamos dizer assim, vai contaminar Exato. os conhecidos com esse pensamento de que óculos não é bom, que é ruim de se adaptar e tal. Mas entrando nessa das lentes baratas, né? Vamos falar do multifocal, né? Perfeito, que claro. é o que a gente tem, digamos, um público maior. Perfeito. Né? Nosso público maior. Eu gostaria de saber, Johnny, você que tem laboratório, por que ainda existe lente tradicional? Então, ainda existe no mercado. Eu vou fazer uma analogia que é o que eu faço com o meu cliente lá no balcão. Eu pergunto para ele assim, você vê para vender ainda TV de tubo? Boa. Tem ainda no mercado TV de tubo para vender? Ou é TV de LED? Né? Se tiver de tubo é mais caro que a outra ainda. Né? Porque daí é relíquia. É relíquia. Porque daí a relíquia é para, digamos, decoração só. E não para função, para assistir TV. Por que ainda tem lente tradicional no mercado, que são as TVs de tubo? Eu coloco isso, daí eu faço a pessoa pensar, porque você precisa fazer a pessoa pensar. Sim. Porque se a pessoa tá só no preço, tu tem que tirar ela dessa do preço. Tira ela dessa caixinha do preço. Coloca ela para pensar. Se ela nunca pensou em pensar, ela vai pensar porque fez essa pergunta. Tu quer TV de tubo, quer TV de LED, coisa arada lá. Né? Ótimo. Então vamos fazer um comparativo disso. Uma excelente analogia que você faz. E vamos trazer isso, por que existe, vou falar da minha visão, né? Eu tenho laboratório, mas existe as fábricas que desenvolvem as lentes, né? Sim. As fábricas grandes aí que desenvolvem os seus multifocais. E depois existe os multifocais, vamos dizer assim, tecnologicamente mais inovadores, que são os freeform, né? O que acontece é que nosso mercado, de um modo geral, as pessoas se acostumam muito com um mesmo produto. E existe aquela cultura de sempre mandar a pessoa fazer o mesmo produto. Só que quando a gente fala de multifocal tradicional, você vai ter que ver aqui comigo e lembrar de vários fatores que fazem com que exista muito desse produto na hora que você desenvolve. Existe
variação de adições, aí eu tenho que fazer um bloco para cada adição, milhares de blocos para aquela adição, milhares de blocos com uma adição com várias bases, por diferentes dioptrias, um bloco com a mesma adição, com a mesma base, com uma tecnologia ou fotossensível, ou transition, ou filtro azul, coisas que você acaba tendo que agregar no material Poly 1.6, 167. Aí o que acontece? O mercado teve que construir muito produto. Então eles ainda acabam culturalmente recebendo muito desses pedidos. Mas o que vem acontecendo se você pode observar? Vamos falar das maiores indústrias, né? Sim. As mais conhecidas. Eles já depois de, vamos colocar no nosso país aí, 12, 14, uns 15 anos com o freeform já inserido no mercado, você vê que hoje as opções do convencional são pequenas. Porque a gente vai falar das empresas realmente as grandes, né? Não os pequenininhos que criam produtinho no fundo de quintal aí, sai vendendo para dizer eu preciso vender, né? Os desesperados. Nós vamos falar de empresas renomadas. Sim. Então eles vêm diminuindo as opções e fica escondidinho lá na tabela. Sim. Percebe, né? Sim, sim. Então fica escondidinho num cantinho lá de tabela e ele ainda se obriga a ter aquele produto. Então, mas é uma tendência, tá? É uma tendência. Você pode perceber, né? As opções são poucas e eles estimulam muito, constroem muito o marketing, fortalecem muito para se vender já a linha digital freeform. Então, eles estão transferindo os nomes dessa linha convencional para o freeform, né? Só fazendo pequenas adaptações nos nomes. Mas para você perceber, né, que eles tinham muita demanda de pedidos daquele mesmo produto e um estoque global disso. Então eles ainda acabam tendo muito deste produto. Por isso que eles não tiram completamente do mercado do dia para a noite, porque eles também teve um insumo construído e criado lá que tem muito estoque. Então é uma questão de tempo, na minha visão, sim, né, uma questão de tempo até realmente essas maiores indústrias referências do mercado, eles extinguirem completamente o sim, convencional mercado, e tentando também, vamos pensar, o freeform é um produto completamente feito pelo equipamento, sem molde, sem corredor progressivo pronto, né? Isso quem estiver nos ouvindo aqui, que conhece, que entende, e se tiver alguma dúvida a respeito disso, né, pode perguntar também, que a gente responde, se não souber o que é desenho de multifocal, corredor progressivo. Mas no multifocal convencional estava pronto isso, né? Sim. Você só fazia o grau por dentro e pronto, a pessoa tinha que usar ali e se adaptar. O freeform não, você desenvolve tudo, do zero. Um bloco visão simples, puro, plano, e você constrói tudo. Então, essa questão de você ir desenvolvendo o freeform, também tem que analisar a qualidade dele em comparação com o que existia de convencional. Então, esse produto convencional dava um desempenho X, a pessoa enxergava, e lá no começo, há 14, 15 anos atrás, foi se desenvolvendo os primeiros freeform e a gente via, até falando como exemplo, as maiores empresas aí do mundo que vendem. Criaram freeform para suprir os convencionais dele e não deu certo. Tiveram que dar uma fugida, voltar de novo para o processo, para entender de novo, para depois relançar o freeform. Então, quer dizer, lá no tempo atrás, ainda existia muito do freeform não conseguir suprir bem a mudança do convencional para ele. Então, ainda eles tinham aquela insegurança 100% de mudar. Hoje não mais. Hoje a gente já tem realmente um desempenho, uma correção muito bem feita desse desenho freeform para suprir bem um convencional, né? Tanto que nós estamos aí há 13 anos, né, com o laboratório freeform e realmente evoluiu demais, né, o processo de fabricação e os desenhos. Então eu acredito que, num geral, seja só um tempo, realmente, para a gente parar de dar o desenho do tubo da TV e tentar, e vai ser mais difícil, né? Hoje ainda você tem ainda uma boa analogia para vender. Você quer ficar aqui com a TV de tubo ou você quer isso? E acredito que isso faz tu fechar bastante venda.